Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, cada vez que nós participamos de um cerco de Jericó, significa que Deus quer nos chamar a uma exortação. Desde o primeiro dia do cerco até o presente momento, com certeza cada um aqui recebeu de Deus uma palavra de exortação. Uma palavra que o chamou ou a convidou a uma mudança de vida, a um desejo mais profundo de uma conversão sincera. Não dá para viver a vida como se ela fosse um mar de rosas, não é verdade? Da mesma forma, a nossa caminhada na fé, nós não podemos vivê-la assim, com superficialidade. Uma hora ou outra Deus vai te chamar, Ele vai te convidar a essa exortação, para que você comece a aprofundar a sua caminhada na fé. E hoje a palavra de Deus não é diferente. Temos a memória de mártires, homens que derramaram o seu sangue por amor a Cristo, ou seja, por amor à verdade. E essa palavra muitas vezes é incômoda para nós, porque a verdade às vezes dói. A verdade nos incomoda. A verdade às vezes é difícil de aceitar. Muitas vezes eu prefiro fugir do que encarar a verdade. É mais fácil, não é? Quando a gente procura para falar umas verdades, você não foge dela? Foge. Se puder evitar 1 ano, você evita. Se puder evitar 2, você evita, vai aumentando. Mas a verdade é que uma hora você vai ter que parar para escutar essa pessoa. E ela vai dizer a verdade para você. Aquela verdade incômoda que você não quer ouvir. Aquela verdade incômoda que muitas vezes faz você virar a noite sem dormir. Porque você sabe que aquilo precisa mudar. Mas e o que eu faço com isso? Como que eu reajo diante da verdade? Eu vou esconder ela? Eu vou pôr embaixo do tapete? Ou o famoso ditado, eu vou colocar o sol, a peneira na frente do sol? Não vai tampar. Então hoje eu gostaria de fazer uma pergunta para nós. Pergunta aí para o seu irmão que está do lado. Você confia em Deus? Mas confia de verdade? Você tem certeza disso? Guarda esse momento. Essa pergunta é importante. É importante essa pergunta. No Salmo de hoje, aliás, na primeira leitura, nós vemos aqui o que realizou o rei Davi por confiar em Deus. Quem ele derrotou? Vocês sabem, já ouviu essa história? Fala para mim um pouquinho. Quem Davi derrotou? Ele era pequeno? Ele era grande? Muito grande. E atrás do Golias tinha um exército. Não era só o Golias. Se você vê uma pessoa, só se falar, isso aqui eu dou um jeito, né? Tá fácil. E quando você vê um exército atrás daquela pessoa, dá vontade de correr? Gente, a gente corre. Eu lembro quando eu jogava bola com os amiguinhos, aqueles campeonatos de vila. Quem é futebolista aqui sabe. Aí qual que era o prêmio? Uma caixa de tubaína. Muito bem. Aí de repente, quem perdeu não tinha dinheiro para pagar. O que você faz? Corre. Porque tem um time inteirinho atrás de você. Porque você que armou contra. E você não vai pagar não? Ai, dá um problema isso aí, minha gente. Mas aí você corre. E Davi não correu. Porque ele tinha colocado a sua confiança em Deus. Ele não estava só naquela guerra. Ele não foi falando assim, eu vou enfrentar o Golias. Não. O Senhor está comigo. Ele confiava no Senhor. Por isso ele pôde enfrentar o Golias. Senão não enfrentava não. E assim acontece também com a nossa vida. Quando chega o momento de enfrentar o Golias, aquela verdade que você não quer aceitar, aquela verdade que você não quer encarar,
Dá vontade de correr. Você não vai poder correr dela a vida inteira. Aqui, deixa eu te falar uma coisa, se ninguém te falou, eu vou te falar. Você não vai correr a vida inteira dela. Uma hora ela te alcança, viu? Alcança. Uma hora essa verdade vai te alcançar. E aí você perguntou para o irmão que estava do lado, se ele confiava em Deus. E o salmista nos responde hoje: nosso Deus é um escudo poderoso para aqueles que a Ele se confia. Para aqueles que a Ele se confia. Agora pergunta de novo: você confia em Deus? Pode perguntar. Tem certeza? Confia mesmo? Então vamos ver se está confiando no Senhor. O Evangelho de hoje nos traz uma exortação muito forte. Estamos vendo a história de João Batista e o seu martírio. Ser mártir não é fácil, irmãos. Ser mártir quer dizer dar o testemunho com o próprio sangue. E sangrar dói. Sangrar dói muito. Mas para ser um mártir, você precisa sangrar. Você precisa dar o sangue para ser um verdadeiro mártir de Jesus. Herodes era um homem que vivia uma vida muito promíscua. Tinha um relacionamento ilícito. Ele era casado com a esposa do seu irmão, Herodíades. Ele não podia ter esse relacionamento. Ele não podia ter. Mas ele, por de ter a sua vontade feita, ele fazia de conta que estava tudo bem. Mas era um homem perturbado. E assim é todo aquele que vive com o pecado, é uma pessoa perturbada. Porque o pecado, a gente sabe que está desagradando a Deus. Herodes estava no pecado e aquilo estava perturbando Herodes. Ele tinha uma consciência que todos os dias o relembrava. Tanto é que quando ele viu falar de Jesus, o que ele pensou? Ué, o João Batista voltou? Porque a consciência dele o acusava. Ele sabia que estava no erro. E eu te pergunto, o que a tua consciência tem te acusado? Porque nós sabemos muito bem distinguir o bem e o mal, o certo e o errado, sim ou não? Sabe? Eu te pergunto, o que a tua consciência tem te acusado? Porque enquanto nós estamos no pecado, e nós sabemos qual é, nós não temos paz. Dentro de nós fica sempre algo que nos perturba, que não nos ajuda a caminhar. Parece que a gente erra a mão das coisas. Por exemplo, quando você está fazendo alguma coisa que exige atenção, e você está preocupado, você erra a mão, não erra? Erra muitas vezes. Aí você quer refazer tudo de novo. E tem vezes que nem dá para acertar. Uma vez que errou, fica errado, não tem como corrigir. Mas é porque algo está perturbando você. Algo tem falado com você. Você não vai mudar isso não? Você não vai mudar isso não? Você vai continuar fazendo isso? Esse erro que você tem vivido, você não vai mudar não? Porque irmãos, nós temos consciência daquilo que desagrada a Deus, sim ou não? Temos. Mas aí é necessário que nós tenhamos a coragem de João Batista, um homem que não estava mais preocupado em agradar o mundo e nem as pessoas do mundo. João Batista tinha se retirado no deserto. E como é bom vir no cerco de Jericó, porque é o nosso momento de deserto. Aqui é só você, a palavra e Deus. Não tem mais nada, não tem o telefone, não tem a TV, não tem a série. Você aceitou esse desafio. Você veio para o cerco para ter o seu momento de deserto. E no deserto, quem fala conosco é Deus.
Ah, Frei, mas eu estou aqui já desde o primeiro dia, ó, aconteceu nada. Está acontecendo. Deus está falando. Deus está olhando para você. Ele está olhando para você. E Ele tem falado. Só que a questão é, quando Deus fala, Ele fala a verdade. E aqui é o nosso combate, não é isso? O que você tem combatido nesse cerco de Jericó? Quais são as verdades desagradáveis que você não quer aceitar? Ou que você não quer admitir na sua vida? Porque ser uma pessoa que vive a verdade é se tornar um João Batista. Eu não renuncio à verdade, nem que me custe a minha vida. João Batista estava disposto a isso, nem que lhe custasse a vida. E o interessante é que o Herodes, ele gostava de ouvir João Batista, gostava muito, porque às vezes a gente gosta de ouvir aquilo que realmente fala com a gente, aquilo que realmente desmascara a gente. Porque aquelas pessoas que ficam te adulando, elas não querem o seu bem. Quantos elogios, né? Às vezes a gente fica mendigando o elogio de uma pessoa, a atenção de uma pessoa. Gente, isso não vai te ajudar em nada. É mais preferível você ouvir uma dura verdade, que é um remédio, que é uma medicina, do que ficar ouvindo uma mentira, aquela pessoa que fica te enchendo de flores, enfeitando. Ai, como você é bom, como você é boa, como você é legal. E você vai perdendo o rumo. E aí a gente aprende, dentro dessa mentira que vai se criando, a gente aprende a ser um pouco de Herodíades. Você começa a aprender a manipular as coisas. Porque quando a gente não quer a verdade, a gente manipula. A gente procura acertar as situações para que ela seja ao nosso favor. Sim ou não? A gente quer dar um jeitinho. Peraí, não foi bem assim. Não é isso que eu falei mesmo. Você já maquiou a verdade? Você tem falado meias verdades com medo de falar o que é certo? Porque às vezes para agradar alguém, a gente faz de conta, né, que fala a verdade, com medo da reação da pessoa. Aí você vai maquiando. Não é bem assim. Na verdade é que eu quis dizer outra coisa. Não, eu quis dizer aquilo mesmo. Qual o problema de você falar e admitir a verdade? Está com medo de perder o quê? Está com medo de perder a confiança de uma pessoa? Está com medo de perder uma amizade, é isso? Porque se for esse o seu medo, você vai continuar vivendo como Herodes. Você não vai sair do lugar. E você vai continuar manipulando as coisas. E para isso a gente também manipula as pessoas, para que elas convivam com a nossa mentira, com o nosso pecado. Como é difícil renunciar a um amor, não é? A gente faz de tudo para não largar, para não abrir mão. Como é triste ver uma pessoa que prefere viver o pecado do que estar com Cristo. Eu tenho visto na minha paróquia, a pessoa estava comungando bonitinho, mas depois veio a proposta novamente, porque a tentação ela vem com uma beleza. O que Herodes estava fazendo? Uma festa, um banquete. Não é agradável em festa? Quem gosta de ir em festa? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Quem gosta de ir em festa? Boa, festa boa, né? Aquelas festas não, festa boa. Isso. Não é gostoso aquele ambiente? Você fica ali despreocupado, não é? E vai acontecendo as coisas, e a gente até dança um pouquinho. Faz bem mexer o esqueleto. Já mexeu o esqueleto já? É bom, não é? Na festa, você mexe o esqueleto. É bom. Mas não se deixe levar pela festa. Não se deixe levar pela festa. Porque muitas vezes é nessas festas que a gente começa a ceder para o pecado. Não é quando a gente está vigiando, não. É quando a gente está mais tranquilo. Isso, quando você está mais tranquilo, mais, né, relaxado, aí vem a proposta, não vem? Vem. A proposta vem. E se você não está atento ou vigiando, você vai cedendo. Herodes cedeu tanto que falou: olha, minha filha, até a metade do meu reino te dou.
E aí veio a mãe manipulando, porque ela tinha ódio de João Batista. Tem vezes que você tem ódio, não é da pessoa não, é daquilo que a pessoa fala. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que escutam padres, escutam bispos falando, escutam o Papa falando, escutam a igreja falando, mas tem ódio. Mas não é daquela pessoa não, do que aquela pessoa está falando, porque aquilo te incomoda. Porque se for aquilo que eu tenho que pôr em prática, se for aquilo que eu tenho que viver, então eu não posso estar na igreja? Então eu não posso servir Jesus, é isso? Aí a gente se afasta um pouquinho. Deus está te chamando, está querendo te resgatar. Aquelas verdades é para te salvar, porque Ele disse que Ele é o caminho, a verdade. Então sem a verdade você não vai ter a vida. Você vai viver essa mentira manipulada. O mundo tenta manipular. O mundo fala meias verdades, mas ele não te conta o depois. Ele te ilude, ele quer te conquistar, mas ele não fala o depois. Ele não fala. Então nesta noite, irmãos, o Senhor nos exorta a olharmos para a verdade, a nos perguntarmos: será que eu confio assim em Deus tanto, a ponto de viver e de aceitar a verdade? Porque aqui eu vou falar para vocês, todo mundo aqui sabe o que tem que fazer, sim ou não? Agora a pergunta é: quantos quer pôr em prática? Será que você vai entrar em mais uma quaresma e vai sair do mesmo jeito? Porque o Senhor vai nos exortar, nós vamos ouvir a palavra. E será que eu vou ter a coragem de João Batista, de morrer por essa verdade? Porque o caminho da conversão não é outro, irmãos, é o de deixar os pecados. O caminho da conversão é de deixar a vida velha, é de aceitar o Cristo na minha vida, na minha existência. Nós até conversamos com os freis hoje. Muitas vezes nós vivemos assim como cristãos, sorrindo, alegre, feliz, acolhedor. Aí quando pisa no seu pé, uau, você muda, não muda? Quando tocam naquilo que para você é precioso, você muda? Quando mexe naquilo que é seu, você muda? Então será que você está sendo João Batista ou Herodes? Gosto de ouvir, gosto de escutar o Cristo, mas não gosto de colocar em prática aquilo que Ele me diz. Será que é esse o caminho que nós estamos fazendo? Ah, eu conheço muita gente assim, viu? É doce como um mel, ó, chega, parece um favo, mas quando pisa no pé, misericórdia. Eu me afasto assim, uns 2 metros para mais. Sério? Porque senão, pode ser que eu esteja atingido pela explosão. O padre é muito bom, mas o padre falou uma coisa que eu não gostei. Padre chato. É, tem gente que fala, esse padre é chato. Fala um tanto de coisa aí. Quando alguém pisa no nosso pé, no nosso calinho, aí eu quero ver se você está se convertendo. Basta olhar torto, ah lá, vive rezando, mas quando, olha como ela, meu Deus do céu. A gente vai nesses detalhes, porque o Senhor está nos exortando. Mas eu estou querendo me converter de verdade? Ou estou fazendo de conta? Porque às vezes a gente prefere passar uma maquiagem para esconder os sinais do tempo, não é isso? Um blush aqui, um batonzinho ali. Os meninos fazem uma barba, fica mais, bonitinho. Mas os sinais dos tempos estão ali. A tua verdade está ali. Não se esconda dela. Não se esconda do Cristo, pois Ele quer te chamar à vida, a vida nova.
Ele está te exortando para que você desperte, filho. Para que você desperte, filha. Quando você se sentir incomodado, louve a Deus. Quando pisarem no seu pé, pisarem no seu calo, aguenta firme. Agradece a Deus. Ô pai, obrigado. A irmã pisou no meu sapato novinho, olha, é até branco. Ficou todo marrom. Obrigado. Gente, é nesse momento que o Cristo quer viver em nós. Quando a gente sente que a verdade nos alcançou, que o Senhor quer que nós realmente aceitemos a sua palavra. E João Batista então dá para nós esse testemunho de quem confia em Deus, porque Ele é teu escudo, é tua fortaleza, é o teu refúgio. Quando você confia nele, Ele é de fato. Mas quando você ainda não confia, não tem como Ele te proteger. Você prefere confiar na sua esperteza. Esse exemplo é ótimo para criança. Você fez alguma coisa? Não, mãe, fiz nada não. Tem certeza? Ô mãe, não, cadê? Esconde. Pare de se esconder de Deus. Aceite a tua verdade. Aceite a verdade que te liberta. Aceite a verdade que te arranca da mentira. Aceite a verdade que te tira do adultério. Viva o Cristo. Não viva você. Viva o Cristo na sua vida. Deixe que Ele te alcance. E você vai ver que a sua vida vai se transformar inteira. No Evangelho de hoje, finaliza com a seguinte palavra: a cabeça de João Batista ela pediu, e voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. A cabeça daquele homem que profetizava, que denunciava os pecados. O rei ficou muito triste, mas não podia recusar. Quando a tristeza nos visita, também às vezes é sinal que a nossa consciência não está boa. E ele ficou muito triste, mas não podia recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que o soldado fosse buscar a cabeça de João Batista. Aonde tem andado a sua cabeça? No Cristo? Na palavra? Ou a sua cabeça tem andado como a de Herodes? Eu gosto de ouvir, eu admiro, mas não pratico. Que nesse cerco de Jericó possamos ter a coragem de João Batista, de perder a cabeça por Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.